Olá pessoal, tudo bem? Thiago Almônica com vocês aqui. Bem-vindo ao primeiro vídeo de 2018 aqui no Somos Outsiders. Você que já é da casa, seja bem-vindo para mais um ano. Que esse ano eu sei que Deus tem coisas grandiosas para fazer através da gente, através de você. É um ano de grandes coisas. E para você que tá chegando agora, já deixa um se inscrever e já se inscreve para você ficar por dentro de tudo que a gente posta aqui. Curte lá no Facebook, no Twitter, segue a gente. Tem muita coisa de Deus, muita coisa boa nesse ano de 2018. Deus tem preparado pra gente, cara, e eu tenho certeza que você que estiver aqui com a gente vai poder ver, viver e experimentar coisas grandiosas com Deus nesse ano de 2018, que é o ano que eu coloquei, que eu recebi uma direção de Deus muito louca, que é o ano de ser relevante. E é até sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo de hoje, sobre ser relevante no ano de 2018 e também, claro, pra vida. Faz um tempo que todo final de ano e começo de um novo ano, Deus tem me dado uma palavra, e aquela palavra de alguma maneira tem a ver com o que aquele ano vai representar na minha vida, ou coisas que vão acontecer na minha vida. Eu lembro que isso começou lá em 2015, que foi um ano que, tipo, em dezembro do ano de 2014 para janeiro do ano de 2015, eu comecei muito a receber uma palavra chamada vamos voar, tá? Não é uma palavra, é uma expressão, vamos voar. Eu não tinha a mínima ideia do que significava. Na época eu era baterista, tocava na igreja, participava do grupo de jovens, mas ainda não pregava a palavra, nunca tinha liderado, não tinha um ministério de pregação da palavra, por exemplo. E aí o ano foi desenvolvendo, o ano foi acontecendo, e eu lembro muito claro que naquela virada de ano eu falava pra galera: "Ei galera, feliz ano novo, esse é o ano que nós vamos voar, nós vamos voar, nós vamos voar." Nem eu sabia o porquê eu falava aquilo, mas eu falava. O ano decorreu, eu acabei virando líder de jovens, comecei a pregar a palavra, foi ali que deu aquele primeiro start nessa nova fase da minha vida, de ser uma pessoa que pregava a palavra pra juventude. Foi muito especial ter esse start na minha vida. Começou ali em 2015 e foi desenvolvendo, até que chegou no fim do ano e a gente teve uma conferência de jovens na igreja, que era Ignição Vamos Voar. De uma maneira muito louca, a palavra que Deus tinha me dado lá em dezembro virou tema da conferência em outubro do outro ano. Uma conferência, cara, que eu não tinha a mínima ideia de que eu estaria à frente quando eu recebi essa palavra. Uma conferência sensacional, mais de 1.500 jovens reunidos louvando a Deus. Foi um marco na minha vida, e a partir daquele ano Deus começou a me dar palavras na virada de um ano para o outro. No ano seguinte, 2 anos depois, foi uma palavra chamada Novas Fases. Deus começou a falar muito em novas fases, novas fases, novas fases. Resultado, ano passado eu casei, velho. Quer mais nova fase do que você passar de solteiro para casar? É uma maravilha, velho. Você quer solteiro ainda? Espere em Deus, velho, mas vai no alvo, que casar com Jesus é bom demais. Então Deus tem me dado palavras, e a palavra que Ele me deu nessa virada de 2017 para 2018 é ser relevante, cara. E o que eu quero dizer com isso? Deus tem falado muito forte em mim sobre ser relevante naquilo que a gente faz. E aqui, esse é o motivo de eu estar compartilhando essa palavra nesse vídeo com vocês hoje. Porque eu não quero só que eu seja relevante, eu quero que você entenda a importância de ser relevante, que você decida também ser relevante no ano de 2018, mas não só no ano de 2018, no resto da sua vida inteira. E para você ter ideia do quanto é importante, do quanto Deus espera que eu e você sejamos relevantes na nossa vida, eu vou citar aqui 3 personagens bíblicos que foram relevantes, marcaram o seu tempo e deixaram discípulos por terem tido uma vida relevante com Deus. Para começar aqui, eu lembro de Moisés, cara. Moisés foi um dos caras mais relevantes que já pisou nessa terra. A Bíblia tá cheia de personagens relevantes, mas Moisés é um cara que se destaca muito, principalmente no Velho Testamento. Moisés foi escolhido por Deus, e quando ele aceitou a missão de que Deus tinha dado para ele, começou a fazer aquilo de todo o coração, se colocou realmente na vontade de Deus, ele teve uma vida relevante. E como resultado da vida dele ser relevante lá no final, quando foi a hora de acabar o tempo dele aqui na terra, ele tinha sido uma pessoa relevante no tempo dele, ele tinha marcado não só o tempo dele, mas como a história, e ele formou discípulos. Entre os vários discípulos que Moisés formou, a gente pode ver aqui Josué. Foi um cara que seguiu aos passos de Moisés, que por ter sido uma pessoa relevante, fez Josué também ser relevante e dar continuidade à obra que Deus tinha para aquele povo. Outro personagem na Bíblia que é muito relevante e que marcou tempo foi o apóstolo Paulo, cara. Tipo, pensa o apóstolo Paulo. Quando ele nasceu, ele não esperava ser relevante para Cristo. Pelo contrário, ele cresceu, se desenvolveu uma pessoa que perseguia aqueles que pregavam a Cristo. Até que ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, e aquele encontro muda a vida dele, e ele decide se jogar de cabeça na vontade daquilo que Deus tinha para ele. E aquilo ele fez com tanta perfeição, com tanta vontade de fazer as coisas certas, que ele se tornou uma pessoa
pessoa relevante que marcou não só o tempo dele, marcou outros tempos. Eu e você, por exemplo, temos acesso a esse evangelho porque Paulo foi lá e começou a pregar para gentios. Então a gente tem muito que agradecer a Paulo por termos o evangelho de Cristo aqui pra gente fora de Israel. Então ele marcou o tempo dele, marcou as gerações futuras e ainda criou também discípulos por ter tido uma vida relevante. Exemplo de um discípulo de Paulo é Timóteo, cara. Olha o que foi Timóteo. Por ter seguido e visto a relevância da vida de Paulo, ele também se tornou uma pessoa relevante que continuou estabelecendo o propósito e a vontade de Deus na Terra. E o último personagem, para você ter noção do como é verdade, do quanto é importante a gente ter uma vida relevante, de que esse é o propósito de Deus para nossa vida, eu cito aquele que foi a pessoa mais relevante que já pisou nessa terra, que foi Jesus Cristo, cara. Jesus chegou nessa terra e ele foi tão relevante que ele marcou o mundo. Isso a gente conta, antes e depois de Cristo. Ele marcou a sociedade que ele vivia, ele marcou as pessoas ao redor dele, ele marcou o tempo que ele viveu e ele marcou todos os anos futuros. Eu e você estamos aqui hoje falando sobre ele, 2000 e vai lá pedrada, tempos depois de ele ter pisado na terra. Olha como ele foi uma pessoa relevante. E assim como os outros dois que eu citei, que foi Moisés e Paulo, ele marcou com relevância o tempo dele, estabeleceu o propósito de Deus para aquele momento e também deixou discípulos. Exemplo, eu e você que estamos aqui hoje falando do Evangelho de Cristo, vivendo o Evangelho de Cristo. Então olha como ser relevante não é uma coisa para viver num ano só, por exemplo, no ano de 2018, mas é uma coisa para começar a viver em 2018 e levar para a vida. Para que lá no final, quando a gente tiver uns 200 anos de vida, sim, velho, eu quero viver bastante, Tô passando uma vez aqui, então vamos passar direito. Quando a gente chegar lá no final, a gente possa olhar e ver que a nossa vida relevante marcou a nossa sociedade, marcou a nossa família, marcou aqueles que estavam ao redor de nós, mas também marcou o nosso tempo e o nosso testemunho de vida deixou discípulos continuando a missão de levar o Evangelho de Cristo aos outros, cara. Olha que lindo e que importante é ser relevante. Então que nesse ano de 2018 você decida ter uma vida relevante, cara. Seja relevante na sua família, seja relevante no seu trabalho, nos seus estudos, nos seus relacionamentos, no ministério que Deus colocou na sua vida. Tudo aquilo que Deus colocar na sua mão, você possa fazer com excelência, louvando a Ele e tornando a sua vida uma vida relevante nas mãos de Cristo, para que você possa marcar o seu tempo e fazer discípulos com o testemunho belo que a tua vida vai ser nas mãos dele. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, cara. Não esqueça de deixar seu gostei aqui, que ajuda muita gente. Se inscreva no canal para você não perder mais vídeos. Tem muita coisa legal vindo aqui no Outsiders nesse ano de 2018. E lembre-se, Deus te chamou para ter uma vida relevante. Então marque história e viva tudo aquilo que Deus tem para você. Afinal, você é um outsider, você não vive de qualquer jeito. Até a próxima. Deus abençoe.